Bom, como o Pedro falou, nós estamos agora na nossa quarta e última aula do nosso minicurso, né, de programação de embarcados. E aqui está o conteúdo previsto para essa aula aqui. Os nossos objetivos é basicamente entender o que seria a compilação cruzada, por que isso é útil e os cenários, né, que isso é utilizado, e entender como fazer isso, né, como fazer uma compilação cruzada. Nós vamos ver primeiramente alguns conceitos gerais na parte mais teórica sobre esse tema, algumas terminologias. Vamos seguir para fazer a instalação de algumas ferramentas, né, de compilação cruzada para plataformas diferentes. E, bom, esse é o grande foco da aula, né, esse tópico de compilação cruzada. Começando aqui, o que seria compilação cruzada? Fazer uma compilação cruzada nada mais é do que você construir um arquivo executável em uma máquina, sem que essa máquina seja a máquina final que vai executar de fato esse arquivo, né? A forma como está escrito aqui é construir uma plataforma, um binário que vai rodar em outra plataforma. Aí aqui de exemplo eu coloquei uma máquina x86, né, a arquitetura que normalmente a gente utiliza em computador pessoal, que vai estar gerando um executável que vai ser executado no final em uma arquitetura ARM, né, que é uma arquitetura conhecida atualmente também. Para fazer isso, normalmente a gente vai utilizar um computador cruzado, um cross-compiler, né, que ele vai ter algumas diferenças em relação ao computador normal, né, a gente utilizou até agora o GCC, e a diferença dele é basicamente ele vai estar gerando um executável que não é para aquela plataforma, é para outra plataforma. E nesse terceiro ponto aqui, eu destaquei que no uso de fato, né, na prática, é basicamente a mesma sintaxe, né? Vai estar mudando basicamente só o nome do programa. E aqui embaixo a demonstração, que é o que a gente está fazendo até agora, o mesmo processo. Vai estar o nome do computador cruzado, né, do cross-compiler. Vai estar o arquivo fonte, que a gente vai ter escrito na nossa máquina, nosso workstation, né? E a saída vai ser um executável, só que este executável final não vai ser um que vai rodar na nossa arquitetura, vai ser uma outra arquitetura-alvo. Então percebam que a execução em si é a mesma coisa. O que muda é só o binário que está compilando. Antes era o GCC, o padrão, né? Depois vai ser um GCC diferente, para outra plataforma. Aqui eu trouxe dois cenários que é mais para a gente pensar o porquê de compilação cruzada tem utilidade, né? Bom, imagina que eu sou um desenvolvedor que está trabalhando numa estação de trabalho que usa a arquitetura x86, né? No nosso caso, 64 bits, é o mais comum hoje em dia. E eu vou compilar o meu arquivo, o meu projeto, né, que eu fiz em C, por exemplo, C++, enfim. E eu vou compilar usando o GCC. Esse padrão que tem praticamente todas as distribuições do Linux. Eu compilo esse meu projeto e vai gerar um executável, né? Lembrando que eu estou rodando uma máquina x86. Esse executável que eu gerei, o alvo final dele, a máquina em que eu quero que ele rode, é um Raspberry, por exemplo, que tem uma arquitetura baseada em ARM, totalmente diferente da máquina que eu usei para compilar, né? Aí vão aparecer alguns problemas. Esse processador ARM, com arquitetura baseada em ARM, né, ele tem um conjunto de instruções totalmente diferente daquele do processador que eu utilizei para compilar. Além disso, tem esse fator da ordenação dos bits, né, que é esse que eu destaquei como endians aqui. Existem processadores que são Big Endian e Little Endian, que é, enfim, uma diferenciação que existe só para dizer, por exemplo, o bit mais significante de uma sequência de um byte, por exemplo. É uma das diferenciações que existem. Além disso, eles possuem uma ABI diferente, que a gente vai ver o conceito depois, mas a sigla significa Application Binary Interface. E fora isso, tem as dependências, né? Que são diferentes em cada uma das plataformas. Então, no fim das contas, esse binário que eu executei na minha plataforma e que é destinado a rodar num Raspberry, que é de outra arquitetura diferente, ele não vai poder ser executado.
Então, aparece aí um primeiro cenário de problema. Aí, uma coisa mais óbvia se pensar como alternativa é tentar compilar aquele programa no meu dispositivo final, né? Vou tentar compilar no dispositivo final e juntar nele todas essas ferramentas que a gente viu até agora, né? Nosso compilador, o depurador, a gente também vai incluir nesse dispositivo final. Os utilitários, os binúteis, né? Que vão, enfim, prover ferramentas para a gente analisar o nosso executável. E além de outras ferramentas de automação e de construção de código, por exemplo. Então, listadas aqui na esquerda. Esse é o caminho mais óbvio. Se eu não posso compilar na minha própria máquina e rodar o executável no dispositivo destino, então eu vou compilar propriamente no dispositivo final. Aí aparece outro problema. Meu dispositivo final, como vimos na primeira aula, normalmente vai ser um sistema embarcado que ele vai ter recursos limitados, né? Ele não vai ter uma CPU tão robusta, tão forte quanto a da minha estação de trabalho. Ele vai ter um espaço para armazenar esses diferentes binários e ferramentas bem mais limitado do que o meu computador, que normalmente vai ser um x86. E fora isso, tem o fator da memória dele, né, que vai ser limitado também. E essas limitações de hardware vão implicar em algumas questões que também são bem relevantes de se analisar quando está compilando em um dispositivo final, né, no seu embarcado final. E os dois problemas principais nesse caso é um maior tempo de compilação. Vocês podem imaginar que, como ele tem uma performance menor do que o meu computador, ele vai levar mais tempo para compilar. E dependendo do projeto, se for uma coisa muito grande, isso é uma coisa a se pensar também. Pode se tornar até inviável tentar compilar um programa grande no dispositivo embarcado. E também, como ele tem espaço limitado, talvez ele sequer consiga armazenar todos esses componentes que eu preciso para poder compilar, debugar o programa, enfim. Então, como eu quero uma maior eficiência, esse segundo cenário aqui que eu tento dar a volta no primeiro cenário para poder compilar no próprio dispositivo embarcado, também pode me trazer problemas grandes, né? Então, a gente traz a questão do porquê que compilação cruzada é importante. Primeiro, eu trago um caso de uso, né? Normalmente é utilizado em sistemas embarcados, como eu comentei antes, de exemplo, né? Dispositivos móveis e outros dispositivos que não são tão poderosos como a estação de trabalho onde eu estou compilando e desenvolvendo meu projeto. Quando a gente pensa no fator performance, a compilação cruzada vai permitir que os desenvolvedores eles possam construir esse executável, esse projeto, né, maior, que às vezes é muito complexo, em uma máquina mais robusta, que vai ter mais memória, vai ter um processador mais potente, espaço de armazenamento para várias ferramentas de análise também, né? Então é mais um fator que aparece aí para por que utilizar a computação cruzada. Um terceiro ponto é a automação. Normalmente projetos grandes, né, que utilizam linguagem C, C++, enfim, eles são compilados para diferentes plataformas, né? Diferentes sistemas operacionais. Então, utilizar a compilação cruzada para poder, de forma mais automática, gerar os programas para várias plataformas diferentes, em vez de ter que fazer isso em cada uma delas individualmente, também é um fator que deve ser levado em conta na hora de decidir usar isso ou não, né? Por exemplo, eu quero construir para um projeto que eu tenho, né? Escrito em C. Eu quero construir ele para várias plataformas diferentes, considerando o sistema operacional, quero que ele rode no Linux, no Windows, sistemas Mac, e considerando também a arquitetura. Quero que ele rode em x86, que é o mais comum, né? Em ARM, em MIPS. Então, o fator automação também é muito importante na hora de usar a compilação cruzada, né? E o último ponto que eu coloquei aqui, ao utilizar a compilação cruzada para poder gerar os binários para vários destinos diferentes, eu consigo fazer o teste desses binários usando ferramentas como o QEMU, máquinas virtuais, enfim, containers também, né, como o Docker. Eu consigo testar esses binários que são para outros dispositivos, outras plataformas, mesmo sem ter esse hardware, né, fisicamente falando. Por exemplo, usando o QEMU aqui, que a gente vai ver um pouco no final da aula,
eu posso emular uma máquina ARM e rodar nela um projeto que eu fiz usando a linguagem C, só que ele foi compilado para ARM. Então, eu posso fazer essa emulação para poder testar, sem ter exatamente um processador ARM. Né? Então, é mais um motivo de ser utilizado. Aqui a gente vai entrar na parte um pouco mais teórica, né, de algumas terminologias. Não são tão importantes assim, não vão impedir a gente de avançar no assunto, mas são alguns conceitos aqui. Primeiro é o conceito de ABI, né? ABI, que foi o que a gente viu lá no comecinho. Que é Application Binary Interface. A ABI é basicamente algo similar a uma API, né? Que vai ser essa interface que vai existir entre o programa que foi compilado e o sistema operacional. O que essa ABI vai ter de informação que vai ser útil? Né? Ela vai indicar para mim como esse programa foi compilado, dados de seções de código, por exemplo. Ele vai indicar também a organização dos dados na estrutura de dados e funções. Vai indicar como foi feito o gerenciamento de memória e a chamada de sistema, né, que é algo mais em nível de sistema operacional mesmo. Como essas chamadas vão ativar funcionalidades específicas no sistema operacional, seja ele Windows, Linux, enfim. E os benefícios é que essa ABI vai fornecer uma maior compatibilidade. Se uma aplicação tem essa definição de uma ABI, ela pode rodar sistemas diferentes, em diferentes versões, sem ter muita preocupação com compatibilidade. Além disso, linguagens de programação diferentes, elas podem ser intercambiadas também, né? Por exemplo, eu estou com um projeto que usa tanto C++ quanto Python. Se tiver definições da mesma ABI, né, da mesma interface, fica mais fácil de fazer essa comunicação entre esses programas. Mas não se prenda muito nisso aqui, que é mais um pequeno ponto nesse assunto. Né? Além da ABI, tem esse conceito também de Target Triple, que é basicamente um rótulo, né, que vai existir para cada máquina, que ele vai descrever a execução de um sistema. Né? No nosso caso aqui, no sistema Unix, que como a gente está usando WSL para fazer simulações, então seria o sistema Unix. Esse comando aqui embaixo, GCC Dump Machine, ele pode ser utilizado para poder rodar informações desse Target Triple, né? A gente pode passar primeiro aqui pelo que vai aparecer em cada um deles, mas depois a gente roda lá no nosso sistema. E basicamente esse triple é para indicar essas três informações. É basicamente o ISA, que é a arquitetura, né, conjunto de instruções. Aqui de exemplo tem o 86, 64, né, que é 64 bits. ARM, Cortex A8, enfim, tem vários exemplos, né. A terceira informação é vendor, normalmente é omitido, né, quando a gente vai rodar esse comando GCC, Dump Machine. E por fim, o sistema operacional. A gente pode fazer uma demonstração aqui. Eu vou abrir o terminal. Só para rodar esse comando mesmo. Aqui eu rodei o comando e apareceu essa saída que eu já indiquei aqui, que mostra que o conjunto de instruções do meu processador é x86, que é uma arquitetura 64 bits. Aí, como eu falei, a informação de vendor, né, que aparece aqui, o segundo ponto, foi omitida, e sistema operacional, que é o último, é basicamente Linux GNU. Simples assim. Outra diferenciação importante, que já é algo mais intuitivo, pelo que eu falei já até agora, é diferenciar build machine e host machine. Build machine é basicamente onde aquele código vai ser construído. Né? Eu estou lá trabalhando na estação de trabalho, eu construí meu código todinho, organizei ele, e eu quero compilar esse código. Lembrando que eu vou compilar para uma outra plataforma. Essa máquina onde eu estou compilando é a build machine. Aí aqui de exemplo eu botei aqui um Raspberry Pi Zero, e a ideia eu quero fazer a build de um programa no meu PC, né, que é um x86, e esse programa vai rodar no Raspberry Pi Zero. Aqui a gente pode ver facilmente a diferenciação do que é build machine, do que é host machine. Build machine vai ser o meu computador, né, o x86.
vai gerar o executável, e esse executável vai rodar numa host machine, que é, no caso, um Raspberry Pi Zero, e que utiliza a arquitetura ARM, né? Então, só um conceitozinho aqui rápido, né? Para avançar. Bom, um passo que a gente pode seguir aqui já também é instalar os compiladores. Aqui eu coloquei 3 exemplos, que é instalar o computador do x86, que é o que a gente estava utilizando já. Aí tem o do ARM também, e do AVR. Deixa eu fazer a demonstração para vocês. No meu caso está instalado aqui, mas quando quiser é só rodar esses comandos aqui. E para compilar, a tela cheia. Percebam que é o mesmo processo que a gente estava fazendo antes, só muda o nome do executável. No caso do x86 é o de sempre, né? GCC, é o nome do arquivo fonte, .c, e a nossa saída aqui. Aí no caso do ARM, ele vai ter esse nome diferente aqui, que é o ARM Linux, que é aquele triple target inicial lá, target triple, eu quis dizer. E o resto é a mesma coisa, como eu falei no início da aula. É o código fonte, formato .c, e a saída. E para a AVR também. No caso, a AVR é uma arquitetura muito utilizada nos microcontroladores, né, do Arduino, por exemplo. Então, é só um exemplo aqui que a gente pode usar também. A gente pode rodar os programas. Aqui tem uma pasta que eu coloquei esse código fonte. Tá. Então, esse aqui é o arquivo, é só um Hello World, como a gente tem feito até agora também. Só um Hello World, escrito em C. E a gente pode compilar ele usando esses 3 compiladores cruzados, né? No caso do x86 não é um compilador cruzado, é da minha plataforma mesmo, né? Então, voltando aqui. A gente compila com cross-compile. Cross-compile aqui. E a saída vai ser, coloquei o nome mais simples embaixo, no caso, x86. Já compilou o primeiro, né? No caso, ele já estava aqui, mas compilou novamente. Para compilar para a ARM, a gente usa esse comando. O mesmo procedimento, como eu falei antes. E, por fim, para o exemplo do AVR aqui, é só usar AVR-GCC. Simples assim. Já temos os 3 executáveis aqui para essas 3 plataformas diferentes, que é x86, ARM e AVR. No caso, x86 a gente consegue rodar aqui. Olha, quando a gente tenta rodar o executável da plataforma ARM, aparece esse erro aqui, indicando que as bibliotecas necessárias não foram encontradas, né? Esse é um dos problemas que eu falei antes, né? Que é esse caso de não existir compatibilidade de bibliotecas e, enfim, conjunto de instruções entre as plataformas diferentes. Então, esse programa aqui, o cc.x86, no caso, ele rodou normalmente, né? Que é o nosso Hello World aqui. Mas, tanto para o ARM quanto para a VR, vai acontecer esse problema aqui, né? De não ter referência a alguma biblioteca, ou, enfim, acontecer até erros de formatação do binário, né? É aí que entra a computação cruzada. Eu só compilo aqui, mas a execução de fato vai ser no destino, né? No meu dispositivo final. Aqui eu coloquei mais 2 exemplos, né, de execução para ARM. A gente vai estar focando mais em ARM nessa aula aqui, mas, enfim. Fizemos aqui essa execução desse comando, que é para plataformas de 32 bits. E tem mais esses 2 exemplos aqui. O primeiro deles, ele está compilando a aplicação ARM, que é do tipo bare metal, né? Eu coloquei a definição aqui embaixo, que é basicamente uma aplicação que ela vai estar rodando mais próxima do hardware, né? Às vezes até sem intermediação do sistema operacional. Então, a aplicação vai estar manipulando mais diretamente os registradores, a memória, enfim. Algo mais baixo nível, né? E aqui tem um exemplo de comando que pode ser utilizado para isso.
E para o caso de plataformas com 64 bits, aqui é esse outro comando, né, que é semelhante ao anterior, mas muda aqui, em vez de ARM no começo, vai estar esse ARC64 aqui. E também, no fim, ele também vai gerar um ponto .elf, que é para plataformas de 64 bits, né? Aqui tem uma ferramenta que a gente pode usar para poder analisar esses executáveis que foram gerados, que é o file, né? Deixa eu abrir o terminal aqui novamente. A gente pode ver o manual dele, o main file. E aqui tem as opções, né? A definição do programa, enfim. Mas, basicamente, ele é a ferramentazinha de linha de comando que é para ver o tipo de um arquivo, né? Quando a gente salva algum arquivo, a gente costuma colocar a extensão dele, né? .txt, .elf, enfim. Mas não é isso, de fato, que o programa usa para indicar, né? Qual é o seu tipo. É uma coisa que está escrita nele, né? Não é só essa extensão no nome do programa. Então, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é o file, para poder analisar isso. E aqui temos os 3 executáveis que a gente tirou, então a gente pode rodar o file com os 3, né? Primeiro eu construí o meia. E tem essa informação aqui, a gente vai ver um pouco melhor no próximo slide. Depois a gente roda com o ARM. E por fim com o AVR. Deixa eu mostrar no próximo slide, que eu acho que tem informações aqui. Ó, basicamente a mesma saída daqui, enfim. Então percebam que eles têm esses dados aqui, né? Que é o nome do arquivo. Aí tem esse formato, tem indicado aqui, que é o ELF. Pode ser 32, 64, enfim. Aí esse LSB está indicando aquela ordenação, né? No nosso caso aqui é Little Angel. É o bit menos significativo, né? Em arquivo executável. Aí para esse aqui, esse ARM, ele é para a plataforma ARM, como está indicado aqui. Ele foi, no caso do x86, esse segundo, ele foi linkado dinamicamente. E ao final dele também está indicando Not Striped, que a gente não rodou aquele. A gente até viu isso na terceira aula, se não me engano. Que tem aquele comando que é poder fazer esse stripe, né? Que é retirar essas seções do executável de depuração, por exemplo. Então aqui a gente consegue ver os dados de cada um desses executáveis, né? E analisar com o comando file. Aqui uma coisa interessante de se fazer também, que a gente pode compilar, que a gente estava fazendo antes, só até a etapa do assembly, né? Que é com essa flag "-s" maiúsculo. E essa flag pode ser utilizada tanto no x86, que é o que a gente já fez até agora várias vezes, quanto no ARM, quanto no AVR. Eu já tenho aqui salvo, na parte anterior aqui, essa parte assembly CC. Eu tenho aqui salvo alguns dos códigos assembly que eu rodei com GCC, mas, enfim, a gente pode compilar novamente, né? Mas lembrando que é o mesmo processo, né? Ó, aqui por AVR GCC. Deixa eu fazer melhor, eu vou só abrir direto, né? Mas, enfim, quando vocês quiserem fazer esse teste de ver como é que é a diferença do assembly de cada um, é só rodar esses comandos aqui. Aí, como eu já tenho salvo, é só abrir com Vim. Primeiro, com o x86. Opa, deixa eu voltar. Aqui está o assembly desse executável que foi gerado, né? Então aqui a gente consegue ver as strings que estão definidas, a manipulação dos registradores. Eu não vou passar agora o que seria cada uma dessas linhas, né? Até porque é um pouco extenso também. Mas enfim, a gente consegue fazer o mesmo para o ARM. Percebemos que já é diferente aqui também. Aqui tem a indicação da arquitetura no começo, que é ARM v7A. Vão ter algumas coisas em comum, como definição de strings e seções de código que vão ter em ambos os casos, tanto x86 quanto ARM. Mas reparem que já é uma coisa diferente. E por fim do AVR, né? O assembly do AVR aqui também já é outro formato totalmente diferente daquele. Já é outro assembly diferente. Para ver simultaneamente eu coloquei aqui no slide seguinte, para comparar.
Mas o importante aqui é a gente fazer essa prática de compilar cada um das versões, né? Cada uma das arquiteturas e analisar a diferença no assembly deles. Então, enfim, aqui fica mais visível que é de fato diferente. A partir da etapa de montagem já é possível perceber a diferença. Bom, aqui eu coloquei uma ferramentazinha que a gente vai utilizar também, que é o Qemu. Lendo aqui o que está a definição do próprio site deles, né? É uma ferramenta de emulação e virtualização genérica e de código aberto. E também ela tem essas três funcionalidades aqui embaixo, né? Que é a emulação completa de um sistema. Eu posso rodar um sistema completo aqui, sem ser só um executável, né? E ele tem várias arquiteturas suportadas. O segundo caso é emulação de nível de usuário, né? No caso, eu posso só emular a execução de um binário só, um único binário, em vez de executar um sistema inteiro. E o terceiro caso, que é a virtualização. A gente vai dar uma passadinha aqui no caso de emulação em nível de usuário e emulação completa de um sistema. Mas o nosso foco vai ser o do meio aqui, que é a emulação de nível de usuário, né? Isso aqui é só uma captura de tela lá do site do Qemu. Aqui está a instalação para os dois cenários, caso eu queira só fazer uma emulação de binário ou de sistema completo. Então, se eu quiser rodar um sistema por inteiro, a emulação dele, eu vou usar esse comando de cima aqui, que é o sudo apt install qemu system. E caso eu queira só fazer uma emulação de um binário, por exemplo, eu gerei o meu executável para ARM e eu quero testar ele sem ter que, enfim, instalar um sistema inteiro em ARM, passar por esse processo, eu vou usar essa segunda opção, que é emulação user mode, né? E o comando é simples, é só sudo apt install qemu user stat. E aí eu estou instalando já tudo que eu preciso para essas duas situações, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como seria rodar um programa que foi compilado para ARM. A gente pode até fazer logo isso aqui no terminal. Então, é aquele processo que a gente já fez antes, né? Vou voltar aqui, já tem ele aqui. Tá. Aqui está o nosso código-fonte em C, que é o Hello World. E a gente pode compilar ele novamente. Esse comando está ali em cima. Lembrando que ele já foi compilado, mas é só para seguir os passos que estão aqui mesmo. Beleza, compilamos o programa. Está aqui. Perceba, se eu tentar executar ele, esse ARM, dá aquele probleminha adiante, né? De não ter encontrado algumas referências, algumas bibliotecas que são úteis para poder rodar. Aí eu posso dar essa aplicaçãozinha aqui, que é o Qemu ARM, que é, lembrando aqui, uma emulação em nível de usuário. Eu não estou simulando o sistema inteiro, eu estou só executando aquele executávelzinho lá, aquele programa que eu gerei, com outra plataforma. Então eu posso rodar isso aqui e poder fazer esse teste, né? Limpo o terminal aqui. Aí eu tenho que colocar esse "-l" aqui, ó, que ele está indicando o caminho para as bibliotecas que vão ser úteis, no nosso caso. Aí aqui vai ser essa /user /arm linux GNU IAB. A gente pode até listar ela aqui. O nome de novo. Opa. ls/user. Aqui. Se a gente der esse ls lá nesse diretório, a gente consegue ver aqui a definição dessas duas bibliotecas, né? Que é o arm linux GNU IAB e esse com href no final. Então, tem que fazer uma referência a essa biblioteca usando esse parâmetro "-l", né? Aí, voltando lá, qemu, arm, aí "-l", user, pronto. E aqui, eu indico uma executável, né? Que é esse arm que eu acabei de compilar. Perceba agora que o programa executou normalmente, né? Não apareceram os erros de antes, porque agora eu estou emulando em nível de usuário mesmo, como se fosse uma máquina ARM, para poder rodar esse binário aqui, eu não estou simulando tudinho.
Então, essa é uma demonstraçãozinha de como a gente pode usar esses emuladores, máquinas virtuais, enfim, para poder testar o nosso programa sem ter que, de fato, instalar uma máquina inteira e ter o hardware com a gente presente, né? Bom, agora passando para nível de emulação de sistema, que é aquele primeiro comando que a gente viu. Seria, no caso do ARM, seria esse comando aqui embaixo, que é o QEMU System ARM. Aí a gente precisaria passar uma série de parâmetros para poder executar de fato um sistema, emular um sistema inteiro. E quando a gente roda na máquina virtual, né, ou no WSL, apareceria para a gente uma janelinha, que seria a nossa máquina sendo emulada. Mas para poder saber exatamente o que a gente precisa preencher nesse comando de parâmetros, né? A gente pode rodar esse comando que apareceu ali, que é o QEMU System ARM Machine com a opção Help no final. Só lembrando de estar executando o QEMU em nível de sistema e a nossa arquitetura utilizada vai ser o ARM. A gente indicar uma máquina e o Help aqui. Aqui a gente consegue listar uma série de plataformas, né, de arquiteturas que a gente consegue emular com o QEMU. Só que não vai ser o foco dessa aula de hoje aqui, emular um sistema inteiro. Então, enfim, fica de demonstração aí quem quiser aprofundar depois. Mas nessa lista aqui a gente consegue ver esses equipamentos nessas máquinas. E algumas até conhecidas como Raspberry aparece aqui. Raspberry Zero, algumas revisões do Raspberry 1 e 2. Aí tem máquinas ARM também, para ser emulada com QEMU. Enfim, STM32 também, que é uma plataforma bem conhecida também, que usa esse processador Cortex M3, que está aqui. Mas nesse caso a gente está só listando as máquinas que são compatíveis, né, que eu posso emular aqui em nível de sistema. Mas a gente não vai aprofundar muito nisso aqui, né? E lembrando que na hora de emular o sistema inteiro, a gente precisa indicar duas coisas, que é a máquina, que é esse comando, essa flag que a gente usou, né? Machine. E teremos que indicar também uma imagem, né? Do nosso sistema, que é aquele ponto .mg, né? Por exemplo, se eu quero emular uma máquina ARM rodando o Ubuntu, eu tenho que baixar essa imagem e indicar também aqui no comando. E aqui é só uma visão bem rápida do QEMU, como ele pode ajudar a gente, né? Nessa questão de testar uma aplicação sem ter, de fato, o hardware. Mas é uma ferramenta bem poderosa mesmo, que pode ser utilizada para várias coisas. Inclusive, ela é uma subferramenta de outros projetos, né? Existem projetos maiores que utilizam o QEMU por trás para poder, enfim, rodar ou compilar sistemas. E aqui está a série que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é as máquinas suportadas pelo QEMU, né? A gente pode também fazer o download de outras depois, para poder testar alguma que não seja nativamente disponível. Aqui, outro cenário que é utilizado com computação cruzada é quando a gente está fazendo o build, né? O build automático de algum projeto. E aqui entra o Make, né? Que é basicamente uma ferramenta que ela vai automatizar essa compilação. Aqui está a definição que aparece lá nas páginas do projeto GNU, né? Do Make. Lembrando que o Make também é uma ferramenta do projeto GNU. Que é uma ferramenta que vai automaticamente determinar quais as partes de um programa, de um projeto, no caso, que vão ser recompiladas. E, enfim, é basicamente uma receitazinha. Tu vai criar um arquivo que ele vai ter uma receita de como compilar um projeto grande, usando as flags, o que deve ser compilado, como linkar. Essa é a função final do Make. E nele tem a definição de 3 pontos principais, que são os targets, que é basicamente o que será construído, o que será compilado ou buildado, né, no programa final. Aí tem as dependências, que são os códigos que vão gerar esses executáveis, e os comandos, né? Que comandos eu vou rodar exatamente para poder gerar esse meu programa final. Tendo esse arquivo, né, que é basicamente o makefile, o make ele é representado por esse arquivo, né? Para rodar de fato e compilar tudo, é só rodar o comando make, simples assim. Aqui eu vou fazer a demonstração para vocês. Já deixei pronto aqui um exemplo. Olha, nessa pasta make aqui. Eu tenho esses 4 arquivos, né? Um é meu arquivo main.c, dá uma olhadinha nele aqui. Que é um arquivo bem simples também, ele só
inclui bibliotecas, esses headers, quer dizer. Aí ele roda essa função greet, que está definida em outro arquivo, e retorna 0. Simples assim. Aí passando para o utils.c, esse arquivo vai conter de fato a definição da minha função greet, que é só um hello world, né? Então, no fim das contas, é um hello world. E por fim, o header utils.h, ele está só indicando aqui o esqueleto, né, da minha função greet. E essas outras definições aqui em cima. Então tá, eu tenho 3 arquivos aqui e eu quero utilizar os 3 para poder gerar um executável final. Tentei aqui, enfim, fazer o link e compilação diretamente pela linha de comando, né? E no caso também devo precisar fazer isso várias vezes, mudando parâmetros, eu não quero ter que mudar isso na mão. Eu quero ter um arquivo que vai automatizar tudo e no fim eu só rode o comando make, né? Então bora dar uma olhadinha agora no Makefile, né? Bom, aqui está um Makefile bem básico para poder gerar esse programa final, né? Nesse primeiro parâmetro aqui, nessa variável cc, eu vou estar indicando qual vai ser o compilador utilizado. No nosso caso, GCC, o de sempre. Aí eu vou definir uma segunda variável, que ela vai dizer as flags da minha compilação, que são essas 3 flags que a gente já conhece aqui, que é o wall, o "-g" e o "-o2", que é de utilização, né? Só lembrando, esse wall ele vai indicar para mim na compilação possíveis erros e avisos, né, que possam acontecer, como eu tive de exemplo. Caso tenha alguma variável que eu não utilizei, ele vai indicar, enfim. Aí eu coloco todas essas flags numa linha só, que elas vão ser utilizadas automaticamente quando eu for compilar o programa. Aqui está o segundo ponto, que são os arquivos fontes, né, que são as dependências que eu comentei antes. E é basicamente meu arquivo main, o arquivo principal, e o utils.c, né, que é onde está a definição da minha função. Eu defino aqui uma quarta variável, na verdade, que são os objetos, né, que serão gerados na compilação. E para cada ponto C, vai gerar um objeto ponto O. Aqui tem o target. Lembrando que target é o produto final, né, o programa executável. E o nome dele, que eu defino aqui nesse arquivo. Enfim, aqui tem outras definições de link, né, que é a linkagem que a gente definiu. E de compilação. E outra parte importante também do Makefile é que a gente consegue definir esse cleanup aqui, né? A gente coloca uma série de arquivos que eles vão ser apagados automaticamente quando a gente roda o make clean, que é como a gente vou mostrar depois para vocês também. Enfim, quando eu gero o meu executável final, ele vai ter vários programas intermediários que vão ser gerados, né? E às vezes eu quero poder recompilar tudo isso de novo, e eu não quero que fique aparecendo esses programas pelo caminho. Então eu posso rodar um make clean e vai apagar tudinho, vai gerar só os meus arquivos fontes novamente. Então aqui uma demonstração. Só limpar aqui. Ó, vou rodar o comando make, simples assim. E ele vai indicar cada etapa que ele seguiu. Ele rodou o GCC para poder compilar, para gerar esse objeto, né? Esse ponto O, com a flag "-c", ou seja, ele não linkou. Depois ele rodou o GCC de novo, com o "-c", para gerar o objeto utils.o, sem linkar. E por fim, ele vai gerar o programa final, que aqui ele já não inclui o "-c", e ele vai usar as flags de sempre, né? O wall, o "-g" e a otimização nível 2. Aí ele vai pegar o meu objeto main, meu objeto utils, e vai gerar tudinho um executável chamado program. Então essas são as etapas que a gente seguiu. E ele só conseguiu fazer isso automaticamente porque eu criei essas regras dentro daquele Makefile, né? Então agora, se eu observar, tá aqui tudinho que ele gerou. Gerou esse objeto, utils.o, esse main.o também, e como etapa final, ele linkou tudo e gerou um executável, que é o program. E aqui eu posso rodar ele normalmente, já seria a versão final, então, enfim, é um exemplo bem simplesinho, né, mas imagine que você está trabalhando com um projeto com várias dependências, enfim. Aí você quer compilar esse projeto para várias plataformas diferentes. E no caso da compilação cruzada, indo lá no Makefile, você pode apenas mudar aqui, ó, essa linha.
nosso compilador GCC, então se eu quiser compilar um projeto grande que depende desse makefile aqui, eu posso simplesmente mudar o compilador, colocar um de ARM, por exemplo, e rodar o make novamente. Aí esse projeto grande todinho vai ter compilado só com esse makefile. A gente acabou não passando muito nos detalhes aqui do makefile, mas a ideia geral é isso, né? E é muito utilizado atualmente, né? Enfim, tanto indústria quanto pesquisa esse makefile. Então é uma coisa interessante de aprender também, como escrever makefile, como fazer a computação cruzada usando ele. Então é um pouco interessante também. Pessoal, aproveitando aqui, só por favor coloque o nome de vocês no chat para a gente coletar a frequência de hoje. Certo. No LS novamente aqui, percebam aquele ponto que eu falei, que vários arquivos intermediários foram gerados, né? Tem o executável final, tem os objetos utils e o main, e às vezes eu não quero que eles fiquem presentes aqui, né? Então, eu posso fazer como está no slide aqui, que é rodar o make clean. Ele vai basicamente limpar a minha área. Aí aqui está o que ele fez de fato. Ele removeu os arquivos objeto main, utils e o program. E se eu rodar de novo o ls, né? Eles apareceram. Então aqui é só uma ferramentazinha para caso você queira compilar múltiplas vezes e não querer ficar aparecendo todos os arquivos que foram gerados durante o processo, né? Então você pode rodar o make clean. E lembrando que esse make clean só funciona por causa das regras que a gente definiu lá no makefile, né? Voltando aqui. Aqui, ó. Para indicar essas regras, você só coloca o clean, dois pontos, e aqui o que vai acontecer de fato, o comando. Que é o RM, aí os objetos e o alvo, né? Que é o que a gente define aqui em cima. Aí ele vai apagar tudinho que, enfim, foi gerado no caminho, né? Bom, agora eu vou listar algumas ferramentas que a gente não vai utilizar hoje, mas que são só coisas que a gente pode pesquisar depois, né? Para poder aprender alternativas. Que nem a gente tem feito em todas as aulas, basicamente, né? A primeira delas é o Buildroot. Aqui eu botei duas definições que aparecem no site. A primeira delas que é uma ferramenta eficiente para poder gerar imagens, né, de Linux embarcado usando computação cruzada. O Buildroot ele é capaz de gerar essa toolchain, né? O que seria a toolchain? É basicamente esse conjunto de ferramentas que a gente utiliza na compilação, que é o compilador, o nosso depurador, debug, né? No nosso caso, GDB, utilitários do Linux, como os Binútios, enfim, isso é a toolchain. Aí ele também consegue gerar o file system, o kernel e o bootloader para o nosso alvo, que seria o dispositivo final. Então, é uma ferramenta que vai facilitar esse desenvolvimento para embarcados, né? E também ele vai suportar diferentes plataformas, que é o ARM, PowerPC, MIPS, etc. Enfim, uma gama de dispositivos, né, diferentes. E tem outro ponto aqui que é muitos projetos, eles são baseados em Buildroot, né? Você não está utilizando de fato o Buildroot, né, diretamente, mas pelo fundo ele está sendo utilizado. Outro aqui, exemplo, é o Yocto, e aqui a definição do site deles também, que é um projeto open source também, como todos que a gente viu até agora, que vai ajudar desenvolvedores a criar sistemas Linux independente da arquitetura. E por baixo também ele utiliza a computação cruzada. Então é outra ferramenta que também é muito presente em áreas de desenvolvimento hoje em dia, né? Tem, como falei também do Buildroot, existem várias ferramentas que dependem do Yocto para funcionar. Inclusive algumas que a gente usa no laboratório, né, também. Então, é outra ferramentazinha que a gente pode aprender, enfim, aplicar e entender como ela é utilizada de fato, né? E aqui estão nossas referências sobre algumas ferramentas que eu utilizei. Essa aqui vai ser uma aula mais curta, né? Como a gente focou mais nessa compilação cruzada, então, enfim, acabou sendo mais curto mesmo. Além disso, essa aula de hoje eu vou tentar colocar mais antecipadamente lá no nosso Drive, né? No Nextcloud. Vou tentar colocar hoje. E, por fim, para quem viu todas as aulas, né? Também tem uma pastazinha lá que são as notas de aula. Que, enfim, a ideia é só colocar um resumo de todas as aulas, né? De cada uma, para poder facilitar para quem não assistiu ou quem quer revisar. E aí eu vou colocar também nesse fim de semana. E é isso, basicamente. Esse é o foco da aula de hoje. A gente acabou vendo tudo de forma bem rápida, né? Enfim, um tópico único, mas bem importante. E, bom,
Palavras finais, mas eu quero agradecer a presença de todos, né? Principalmente quem viu todas as aulas, né? Que até o final aqui. E é isso.